Olá! Então, prontos para mais uma aula? Vamos iniciar hoje a parte 2 da aula 2 da unidade 2 do conteúdo de matemática básica. Nessa unidade, a gente precisa estudar sobre potenciação e radiciação. Nós estudamos na videoaula anterior sobre potenciação e agora a parte 2 nós vamos estudar sobre radiciação. Então, sejam bem-vindos à nossa aula. E para iniciarmos a aula sobre radiciação, a gente precisa lembrar sobre decomposição em fatores primos. Você se lembra o que são números primos? Os primeiros números positivos primos são 2, 3, 5, 7, 11. E ele tem uma definição. Ele é um número que só possui apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Lembrando que desses números primos, apenas o 2 é par. O único primo par é o 2 e o restante todos vão ser números ímpares. E o que é essa decomposição em fatores primos? É escrever qualquer número na forma de fatores primos, na forma de uma multiplicação de fatores primos. E como é que a gente faz isso, né? Bom, vamos lá que temos dois exemplos. Temos o número 36 e o número 3.600. Como eu posso fazer essa decomposição em fatores primos desses números? Então, eu posso dividir o 36 e vou fazer a divisão nessa ordem, né, sucessivamente, procurando os números primos que é possível fazer a divisão e logo em seguida vou até chegar no final aqui, que não dá mais para fazer nenhuma divisão. Então, a gente consegue iniciar aqui por 2, 36 por 2 dá 18, por 2, novamente dá por 2 que dá 9, 9 já não dá por 2, a gente passa para o próximo primo, que é o 3, 9 dividido por 3 é 3, por 3 novamente, 1. Então, parou aqui. Então, eu posso dizer que o número 36 ele é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, ou seja, esse número 36 pode ser representado na forma de fatores primos dessa maneira. E o número 3.600 vai ser um pouco parecido, né, com essa configuração aqui, só que ele é múltiplo de 100, né, 36 vezes 100. Então, a gente vai ter dividir por 2, que vai dar 1.800. Novamente dá para dividir por 2, que dá 900. Aqui eu posso dividir por 3 ou continuar dividindo por 2, certo? Então, a ordem não precisa, porque se eu dividisse por 3, futuramente ia dar a divisão por 2, certo? Mas vamos dividir por 2 aqui na ordem. 450 ainda dá para dividir por 2, né? Que vai dar 225. Que nesse caso, 225 dá para dividir por 3, né? Ou por 5, você pode fazer o que você achar que é mais rápido, né? Então, vamos dividir aqui por 3, que vai dar 75, certo? 75 ainda dá para dividir por 3, que vai dar 25. Agora, 25 não dá mais para dividir por 3, não dá para dividir por 5, que é 5 dividido por 5, 1. Perceba que terminou. E aí, o número 3.600 em fatores primos é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, né? Vezes 3 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2. Então, essa aqui é a expressão, a decomposição em fatores primos do número 3.600. Então, qualquer número a gente pode fazer a decomposição em fatores primos. Se nessa decomposição só tiver dois divisores, que no caso vai ser só o próprio número, e o 1, significa que esse número ele é primo. Vamos para a definição, né? Como é que a gente define a radiciação? Então, a radiciação ela é a operação inversa da potenciação. Ela é expressa na forma desse radical aí, desse símbolo, onde a gente tem um valor, né? Esse valor de A, que a gente chama de radicando, onde a gente tem o Nzinho lá dentro daqui do radical, né? Ó, dentro desse símbolo do radical, que a gente chama de índice, e é o resultado, né? O resultado dessa expressão a gente chama de raiz. Então, o resultado a gente chama de raiz, radicando é o que fica dentro do radical, e o índice é esse número que fica aqui, nessa raiz aí, no radical, certo? Exemplos de raízes de radiciação, né? Raiz quadrada 16, lembrando que quando não tem o índice é porque é 2, certo? Raiz quadrada
4, raiz cúbica de 27,3, tá? Aqui a gente tem, ó, tá vendo? Um reforço, ó, quem é N? N é o índice, quem é A é o radicando e quem é B é a raiz. Isso é válido, né, para números positivos, negativos, né? Nesse caso aqui, ó, raiz quinta, né, de menos 32. Então, o que eu posso fazer para encontrar a raiz? A gente pode sempre decompor, a gente sempre pode fazer a decomposição desse radicando aqui em fatores primos. Então, 32 em fatores primos é menos 2 elevado a 5. E como é menos 2 elevado a 5, eu tenho esse 5 aqui com esse 5 aqui, ó, eu posso cancelar a raiz, tá? Para os alunos do ensino fundamental, até costumo falar que o radical é como se fosse uma prisão, né? Como se fosse uma prisão. O índice é como se fosse o valor, a fiança que você precisa pagar para sair dessa prisão. E o expoente é o dinheiro que você tem, né? Então, se o preso aqui, o radicando, tem um expoente igual à fiança, ou seja, ele tem um valor igual da fiança, ele sai da cadeia. Ele sai aqui do radical, né? Se for maior, ele também consegue sair e ainda fica com o dinheirinho sobrando. Se for menor, ele não sai, né? Se for o dinheiro for maior, não tem parcelamento nesse caso. Então, ele não sai e fica lá. Então, a raiz é o menos 2, né? O menos 2 é a raiz. Outro exemplo é esse número aqui, com o número decimal. Esse número você pode colocar ele na forma de fração. Por que na forma de fração? Porque fica mais fácil de você visualizar quem é a decomposição de cada número, quem é a decomposição do 8 e do 1000. Olha, ora, o 8 é 2 ao cubo e o 1000 é 10 ao cubo. Os dois, né, ambos, têm total condição de sair, né, aqui do radical. Por quê? Porque o expoente deles é igual ao índice. Então, o 2 sai e o 10 também, né, sai da cadeia, né, sai do radical. Então, 2 décimos é 0,2, ou seja, né, 0,2 elevado ao cubo é igual a 0,08. Então, essa daqui é a raiz, nesse caso aqui da radiciação. As primeiras raízes quadradas, né, raiz de zero, é muito importante você já ter algumas raízes memorizadas, eu creio que você já tem em mente isso, né? Algumas raízes memorizadas, né? Raiz de 0, 0, de 1, 1, 4, 2, né? Raiz de 81, 9, raiz de 100. E outras raízes, né? Raiz de 256, raiz de 3.600, raiz cúbica de 64. Agora sim, algumas raízes, aqui a raiz cúbica de 625, você vai ter em memória, né? Você vai memorizar qual é o resultado, e outras não. Se você não souber, você vai fazer o quê? Você vai resolver. Você vai calcular, fazer a fatoração e resolver. Aqui é outros exemplos de outras raízes, né? Por exemplo, raiz cúbica de 8, 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8, ou seja, 2 ao cubo é igual a 8. Outro exemplo aí, raiz quarta de 81. Então, qual é o número que elevado a 4 dá 81? É 3, né? 3 elevado a 4 é igual a 81. E outros exemplos. Ah, mas eu não lembro quem é a raiz de 256 ou de qualquer outro número. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a decomposição desse número. Né? A gente vai fazer a decomposição em fatores primos. 256 dá para dividir por 2, né? Que dá 100, né? 200 vai dar 100, 50 vai dar 25 e 6 vai dar 3. Então, 128, né? Continua dando para dividir por 2, que vai ser 64. Continua dando para dividir por 2, que vai ser 32. Continua dividindo por 2, que vai dar 16. Por 2, que vai dar 8. Por 2, que vai dar 4. Por 2, que vai dar 2. Por 2, que vai dar 1. Aqui no finalzinho. E a gente tem que 256 é 2 elevado 2, 4, 6, 2 elevado a 8, né? Então, é 2 elevado a 8. Opa, lembrando aqui, ó, que esse 8 é maior do que o índice aqui, que é 2, né? Então, quando a gente vai fazer isso, a gente sabe que isso aqui é uma divisão, né? A gente viu lá na potenciação que é uma operação que expressa a divisão entre esses índices. Então, eu posso dizer que o resultado disso aqui é 2, né?
elevado a 8 sobre 2, ou seja, 2 elevado a 4. Por isso que é possível esse número sair, ter raiz, né? Porque esse índice é maior. Então, você divide esse expoente aqui por esse índice e vai ter o resultado. E 2 elevado a 4 é quanto? 16. Então, a raiz de 256, eu posso afirmar que a raiz de 256 é 16. Ou eu sei isso, né, já memorizado, ou eu faço todo esse processo aqui para encontrar. Mas esse foi um número que eu não sei memorizado, é esse o processo, tá? Eu vou deixar dos materiais complementares um link, né, de um vídeo para que vocês vejam outras maneiras, exemplos práticos de calcular raízes quadradas, tá? 3.600, né? Aqui é um exemplo prático, a gente não vai fazer por decomposição, porque eu já sei que é a raiz de 36, né? Eu sei que é a raiz de 36, a raiz de 36 é 6, certo? E 3.600 nada mais é do que 36 vezes 100, tá? E se eu sei que é 36 vezes 100, eu sei que a raiz de 36 é 6 e a raiz de 100 é 10, né? A raiz de 100 é 10. Então, a raiz dessa multiplicação, porque nós vamos estudar ainda, né, a propriedade, mas tem uma propriedade que afirma que eu posso, olha, desmembrar, né, essa multiplicação, e aí o resultado vai ser a multiplicação desses termos, né, 6 vezes 10, 60. Então, ó, aqui a gente encontra a raiz, ou, não sei, vamos fazer a decomposição. Lembra da decomposição do 3.600? Quem é a decomposição do 3.600 que a gente viu lá no primeiro exemplo? É 2 elevado a 4 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Certo? Então, 2 elevado a 4, ele vai sair 2 elevado a 4 vai sair com um crédito aí de 2, né? Ó, que é 4 dividido por 2, vai ficar 2 ao quadrado. O 3 sai livre, o 5 também sai. E aí, essa multiplicação, 2 ao quadrado é 4 vezes 3 vezes 5, né? A gente pode fazer 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Pode fazer 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. Então, o resultado é 60 aí. Onde nós utilizamos, né, a radiciação, né, as raízes quadradas. As raízes quadradas podem ser usadas em diversas situações. Uma delas, a gente viu lá na potenciação, que a gente podia encontrar a área de um quadrado. Se eu soubesse o valor do lado, né, bastava elevar ao quadrado ou multiplicar por ele mesmo. E do mesmo jeito, se eu souber a área do terreno, é o contrário. Se eu souber a área do terreno e quiser saber o lado desse terreno, sabendo que ele é um quadrado. Então, se eu sei que a área é de 400 metros quadrados, eu vou tirar a raiz quadrada para encontrar o valor desse lado, né? Então, em algumas situações que se dá um valor, uma medida ao quadrado, né? De uma área quadrada, a gente consegue encontrar essa raiz, tá? Tá aí o exemplo. Então, o lado é 20, porque 20 vezes 20 é igual a 400. Ou seja, a raiz de 400 é 20. Outra ideia que também a gente usa essa radiciação é sobre a diagonal, né? A gente sabe que a diagonal de um quadrado, ó, é o lado raiz de 2. Esse raiz de 2 é padrão, né? Mas, por exemplo, se ele diz que na sala, né, precisa passar uma fiação de um ponto a outro, e aí ele dá a área da sala, no sentido da diagonal, quantos metros de fio serão necessários? Então, quantos metros de fio são necessários ali? A diagonal, a gente sabe que ela é o lado raiz de 2. Então, eu descubro quem seria o lado, que seria a raiz quadrada de 81, que é 9, vezes a raiz de 2, né? Mas se por um acaso, tá vendo aí, ó? Então, vai ficar esse valor aí, né? 9 vezes a raiz de 2. A raiz de 2 é um valor irracional, né? Um valor irracional. Então, eu posso usar a aproximação, né, desse valor, aqui no caso, 1,4 aqui, certo? Ou posso deixar assim nessa expressão, né? Matematicamente, é aceita essa expressão com raiz quadrada.
Agora nós vamos conhecer as propriedades da radiciação. E as propriedades da radiciação, elas conversam, né? Elas nos lembram lá as propriedades da potenciação, né? Relembrando, na potência, a gente tinha a elevada a n, que o resultado era a potência, o a era a base e n é o expoente. Já na radiciação, o que a gente tem? O símbolo é o radical, né? A expressão radical, onde a é o radicando, m é o expoente do radicando e n é o índice, chama de índice. Vamos relembrar as relações, né? Nós vimos lá na potência que existe uma relação, né? E de fato porque a radiciação é o que? É o inverso da potência. Então, sempre vai envolver uma relação direta entre eles. A exemplo, as potências com base A, expoente fracionário, pode ser convertido em radical. Foi isso que a gente viu, né? Olha aí. Então, se eu posso transformar uma potência com expoente fracionário em radical, eu posso transformar um radical em uma potência, né? Então, sempre pegando quem? Se a gente for fazer o caminho inverso, pegando a base, o radicando seria a base, o expoente do radicando seria o numerador e o índice, o denominador, tá? E a ideia é de guarda-chuva, né? Guarda-chuva ou do guarda-sol, né? Para potência e raiz, a ideia aí, né? De ida e volta, né? De servir para um e de servir para o outro também. Um exemplo numericamente, né? 5 elevado a 2 terços é a mesma coisa de raiz cúbica de 5 ao quadrado, né? Ou seja, raiz cúbica de 5 ao quadrado é o mesmo que 5 elevado a 2 sobre 3. Ó. 2 sobre 3. Aqui estão enumeradas as propriedades da potenciação resumida. E nos lembra muito lá a ideia da potência também, né? Os mesmos efeitos que tem nas propriedades da potência. A exemplo, a gente tem aqui, ó, essas multiplicações. Se eu tenho duas multiplicações, ó, duas multiplicações. Nesse caso, a base é diferente, né? Ou, no caso, o radicando é diferente, mas os índices são iguais. Então, se os índices são iguais, eu posso colocá-la no mesmo radical. Posso multiplicar vezes b, colocar no mesmo radical. Sempre a inversa também é válida. Então, nesse caso, se eu tiver nessa expressão, eu também posso dividir em radicais separados, se for mais fácil para resolver. Do mesmo jeito, na divisão, quando eu tenho uma divisão, né, de radicais com o mesmo índice, eu posso, né, juntar aqui a divisão, fazer a divisão e depois fazer o processo de radiciação, certo? Quando eu tenho essa notação aqui, ó, uma potência de um radical, o que significa? Significa que esse expoente, ele é o expoente do radicando aqui, ó. Tá vendo? Ele é o expoente do radicando aqui. Então, essa nomenclatura, eu posso expressar ela da seguinte maneira. Né? Então, esse expoente do radicando, ele pode estar dentro do radical, ou ele pode estar fora e representa a mesma coisa. No caso aqui, lá na potência, a gente chama potência da potência. Aqui nós temos radical do radical, né? Como é que a gente expressa isso? A gente pode expressar tudo no radical só e multiplicar esses índices, né? Então, por exemplo, se eu tivesse raiz cúbica da raiz quadrada de 2, então seria a raiz sexta de 2. Então, eu posso expressar dessa maneira. Do mesmo jeito, quando eu multiplico um índice, esse índice aqui, por algum número, eu tenho que também multiplicar esse expoente do radicando por qualquer número. Se isso for facilitar o meu cálculo, ajudar essa propriedade, for ajudar na resolução de alguma coisa, eu posso sim estar usando essa propriedade, certo? Ainda tem outras propriedades, né? Essa é a principal notação, né? A principal definição aí da ideia de radiciação, certo? Temos aqui ó, a expressão, tá vendo? Por isso que qualquer número dentro de uma raiz, ele é o número elevado a 1 sobre alguma coisa. Por quê? Porque esse 1, né, é o próprio número. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Seria 4 elevado ao meio. Se você olhar 4 elevado ao meio, você acha até estranho, mas isso é o 2, né? Ou seja, a raiz de 4. Aqui do mesmo jeito. Aqui, a gente vai precisar fazer dois processos. A gente tem um índice negativo, o expoente negativo e ainda fracionário. Então, nesse caso, primeiro a gente vai fazer o quê?
Quando o expoente ele é negativo, o que acontece? A gente faz o inverso da base. O inverso de 1/9 é 9. Fiz o inverso da base. Aí o expoente ficou positivo. Quando o expoente ficou positivo, a gente percebeu que isso aqui é uma radiciação. Então, é raiz quadrada de 9 elevado ao cubo, né? 9 elevado ao cubo, né? Eu posso representar por 3 ao quadrado elevado a 3, né? E aí o 3 ao quadrado vai sair, o 9 tem uma raiz quadrada que é o 3, e vai sair com esse expoente 3 ao cubo, que é 27. Bom, outras propriedades. Então, existem outras propriedades. Por exemplo, a raiz enésima de um número elevado à enésima potência ao próprio número. O que é isso? A raiz quadrada de 5 ao quadrado é o próprio 5. A raiz quadrada de 10 ao quadrado é o próprio 10. A raiz quinta de 2 elevado a 5 é o próprio 2. Então, se o índice aqui, o índice, for igual ao expoente do radicando, o resultado é a própria raiz, certo? É o próprio radicando aqui, o resultado. Outras operações que eu posso fazer é essa, né? Se eu multiplicar o índice por um número, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar esse expoente do radicando também, pelo mesmo número, e não altera o resultado. Isso não vai alterar o resultado, tanto na multiplicação quanto na divisão. Então, o índice de uma raiz pode ser multiplicado ou dividido por um número, qualquer desde que esse expoente do radicando também seja multiplicado ou dividido pelo mesmo número. A terceira, uma raiz cujo radicando é o produto entre dois números é igual ao produto à multiplicação das raízes desses números separados. Então, a gente viu isso daqui, ó, anteriormente, só do jeito que a gente viu que separado eu posso juntar e que se tiver junto eu também posso separar. Certo? Aqui, o que a gente tem? A gente tem uma raiz cujo radicando é a divisão entre dois números é igual à divisão das raízes desses números separados. Então, mesma coisa, se eu tenho uma divisão, tenho esse índice, eu posso separar essas raízes, tanto no numerador quanto no denominador. Potência, né? A potência de uma raiz também pode ser reescrita da seguinte maneira. Se eu tenho esse expoente aqui, nessa radical aqui, esse expoente posso multiplicar por esse expoente do radicando. Eu não vou multiplicar pelo expoente, pelo índice não, certo? Só multiplico pelo expoente. Agora, a raiz quadrada, né? Por exemplo, a raiz enésima da raiz de m, né? Raiz de a. A gente pode o quê? Juntar esses dois, né? Esses dois e multiplicar, certo? Então, isso pode. Índice com índice, expoente com expoente. Bom, toda raiz pode ser representada no formato de uma potência com um expoente fracionário. Então, se você pegar a base elevado ao expoente, que é m, sobre esse índice, tá? A gente tem aí essas propriedades. E a gente vai fazer bem que essa atividade, né? Você pode dar pausa aqui no vídeo e tá tentando ver se você consegue associar, né? Por exemplo, a raiz quinta de 4 ao quadrado pode ser escrita na forma de 4 elevado a 5 sobre 2, né? Por que que tá errado? Porque em vez de ser 5 sobre 2, seria 2 em cima, que é esse aqui, e o 5 embaixo. Então, o número que fica aqui embaixo é o número do índice, né? Raiz cúbica de 125 é 5? Ainda explica, né? Pois 5 ao cubo é igual a 125? É verdadeiro, né? Isso é verdadeiro. A raiz, né? A raiz cúbica de 17 a 4 pode ser escrita na forma da raiz, né? 12 aqui, o índice 16. O que ele fez aqui? Ele multiplicou esse índice por 4, que deu 12, e multiplicou esse índice por 4, que deu 12. Então, também é verdadeiro. Vai ser o mesmo resultado. E a última, a raiz de 12 dividido por 15 pode ser escrita como raiz de 12 vezes a raiz de 15. Não posso escrever vezes, né? Eu teria que escrever dividido, né? Raiz de uma dividido pela raiz da outra. Bom, dentro de problemas e de exercícios,
principalmente de expressões, a gente vai sempre precisar simplificar os radicais, né? Então, a gente vai precisar sempre estar simplificando esses radicais. E aí, como é que a gente simplifica? Um exemplo aqui, raiz sexta de 8. A gente vai sempre fatorando esse número em números primos, em fatores primos. Vai fazendo as divisões necessárias, ó, aqui no caso 6 e 3. Então, se o 6 dá para dividir por 3 e o 3 dá para dividir por 3, eu posso fazer essa divisão para ficar o quê? Raiz quadrada de 2. Fica mais simples expressar do que raiz sexta de 8. Do mesmo jeito aqui, ó, 288. A gente faz a decomposição em fatores primos. Quem pode sair da raiz, né? Sai. Quem não tem como sair da raiz, fica, permanece. E aí, ó, tá vendo? Que o 2 elevado a quinta é 2, 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado. Perceba aqui que o 3, ó, vai sair. Esse 2 elevado à quarta vai sair, né? Como 2 ao quadrado. Mas esse 2 não vai sair, porque ele não tem índice, né? Ele não tem expoente aqui suficiente para sair. O expoente dele é 1 e para sair teria que ser 2, no mínimo. Então, fica esse valor aqui, ó. Se a gente multiplicar os que ficaram fora, 3 vezes 3 vezes 2 ao quadrado, que vai dar 36, e raiz de 2. Como é que eu posso fazer as operações com radicais? Então, assim, eu só posso somar os radicais se eles forem iguais. Ou múltiplos, né? Fazendo em fatores primos, eu simplifico e encontro aquela radical. E a gente vai operar, não é mais com radical, a gente vai operar com o número que acompanha ele, ou seja, com o número que está multiplicando ele. Por exemplo, 3 raiz de 2 menos 5 raiz de 2 mais 1 meio raiz de 2. Eu posso simplesmente somar 3, né, menos 5 e mais 1 meio. Por quê? Porque todos têm raiz de 2, né? Comum raiz de 2. Então, coloco as raízes de 2 em evidência, faço essas operações aqui, deu menos 3,5, dá menos 3,5 raiz de 2. E ainda tem o que a gente chama de racionalização de denominadores. Isso é muito importante. Por quê? Como a gente estudou sobre os números irracionais, né, eu não tenho divisão por número irracional. Então, eu não posso deixar uma raiz quadrada no denominador. E aí a gente faz um processo chamado racionalização de denominadores, que consiste em quê? Consiste em você multiplicar o numerador e o denominador por este radical, né, por esse radical aí. Nesse caso, o número de cima vai ser multiplicado, o numerador vai ser multiplicado por esse radical, e o denominador vai ficar uma raiz com o mesmo índice, né? Mesmo índice, e você vai acabar o quê? Eliminando o radical e ficando apenas o número. Então, essa expressão aqui, que ainda dá para dividir 6 por 2, essa expressão aqui é essa mesma expressão aqui, só que essa na forma radicalizada. Ou seja, nós racionalizada, na verdade, nós racionalizamos isso. Ou seja, o que é racionalizar? É tirar o radical do denominador. Ah, mas esse radical pode aparecer assim, mas pode aparecer acompanhado, né? Como um binômio, por exemplo. Então, tem como fazer? Tem. Mas só que agora você vai multiplicar por ele todo? Não, você vai multiplicar pelo radical, mas com um valor oposto. Por que com um valor oposto? Por quê? Nós vamos estudar no próximo assunto, que é sobre polinômios. A gente sabe que nessa multiplicação aqui, ó, é uma multiplicação da soma pela diferença, a gente tem o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, todos os dois vão sair das raízes, das suas respectivas raízes, e vão virar números racionais. Virando números racionais, a gente consegue ter esse denominador aqui. Então, vai ficar 6 raiz de 5 mais 6, dividido por 4. A gente ainda simplifica o 6 com 4, vai ficar 3 raiz de 5, mais 1 sobre 2, né? Então, aqui é a racionalização de denominadores. Ficamos por aqui, né? Em mais uma aula, né? Parte 2 da nossa aula 2. Vocês ainda vão ver um vídeo, uma videoaula mais curta, que vai trazer um pouco sobre como fazer operações usando várias como fazer expressões, resolver expressões que está dentro delas diversas outras operações, potência, radiciação e outras operações, tá certo? Isso por quê? Porque na atividade a gente vai ter várias expressões para serem resolvidas, tá bom? Boa atividade, bons estudos. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tanto aí pela plataforma quanto pelo dado pessoal, meu telefone pessoal, tá bom?
Então, fiquem todos bem e até a próxima videoaula.